boa noite, sejam bem-vindas, bem-vindos hoje, boa noite. Boa noite, Margarete, seja bem-vinda, Thalissa, seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre gerenciamento de consultório com o professor Coutri, que vai dar várias dicas. Então vamos comigo, continue aí que já já ele tá chegando aí com a gente. Boa noite, sejam bem-vindas. Coutri já está aqui, boa noite, Coutri. Boa noite. Boa noite, Coutri, tudo bem? Tudo bem, Fabiana, e você? Graças a Deus, tudo ótimo. Sextou, que bom, né? Sextou, né? Carnaval diferente. Pois é, sabe que agora mesmo que eu lembrei que hoje é sexta-feira de carnaval, nem tinha lembrado disso. Nem tinha Tá lembrado bom, né? disso. Sim, sejam bem-vindas. Vamos entrar, vamos participar. Oi, Alessandra, tudo bem? Tudo bom? E aí, Coutri, como foi a semana? Tudo bem? Graças a Foi. Deus. Ótima, de bastante trabalho, que é importante, né? Sim, Ficando com a bastante família saúde, também, né? E com a bastante família. saúde. É isso aí, foi Isso, ótimo. Você também passou bem a isso. semana? Graças a Deus, tudo bem, tudo bem. Que Trabalhando, um jóia. pouco de consultório, um pouco de sala de aula, um pouco de live, tudo junto e misturado, né? E é o que você gosta, é o que a gente gosta, né? É assim que funciona. Isso que é bom. É assim que funciona, é isso mesmo. E hoje é uma satisfação muito grande eu ter você aqui comigo, Coutri, para a Igualmente, gente viu? poder falar, um pouco de gerenciamento de consultório, né? Sim. Quando surgiu esse tema, porque eu tenho trazido vários temas, quase todos os dias eu tenho feito live para poder falar de ortodontia, para poder ajudar os nossos colegas ortodontistas e também das outras áreas também, né? Sim, E sim. aí eu falei, vamos falar sobre gerenciamento de consultório. Na hora eu falei, tem que ser o Coutri, para ele Obrigado. poder trazer e enriquecer mais ainda aí conosco e mostrar a importância da gente parar um pouco a rotina, né? De prestar atenção no empreendedorismo, na parte Exatamente. administrativa, na parte digital, porque hoje tudo está aqui, está dentro do celular, né? E quem Exatamente. hoje não tiver mais, quem hoje não estiver na área digital, está fora do mercado, né? Então, eu Exatamente. falei, precisamos debater sobre isso, preciso falar com o Coutri, porque dentista, você é dentista como eu, você é dentista, empresário, administrador de empresa, professor, e o dentista, ele fica ali na sala dele, fechado a quatro paredes, entra de manhã e só sai quando a noite chega, né? E aí Isso. ele não tem tempo para pensar nessa parte de gerenciamento. E muitas vezes o negócio não está dando certo, o negócio não está alavancando, e muitas vezes ele não sabe por quê, né? Exato, que ele precisa de clientes, né? O que a empresa mais precisa, qualquer empresa, né? Clínica, consultório, loja, o que ela mais precisa é de cliente. O resto depois tem que se virar. E sem gerenciamento, a gente não consegue. Nós temos as empresas e os consultórios entram nisso. A gente pode dizer que existem dois grandes tipos de problemas. O primeiro é a falta de cliente. E o segundo é a falta de aproveitamento desses clientes. Por isso que a gente precisa gerenciar. A gente precisa prospectar a falta de clientes. Quem que vai me trazer? A publicidade. Então eu preciso entender de publicidade. E nós temos um problema seríssimo na área de saúde.
há uma restrição tremenda na publicidade. Uma restrição tremenda. E a gente acaba achando que o concorrente é o nosso colega, que não deixa de ser. Só que a gente concorre pelo mesmo dinheiro. Então, você tem Magazine Luiza, você tem Americanas, você tem supermercado, você tem... Salão de beleza. Salão de beleza. Todo mundo pegando mesmo, né? Brigando pela mesma renda da pessoa. E a gente fica restrito, e eles podem fazer mais que a gente. Então a gente tem que ser, assim, não tem margem de erro, entende? Não tem margem de erro. E às vezes a gente até consegue trazer, mas por falta de gerenciamento, não consegue aproveitar. Então você perde às vezes o orçamento, porque você não tem a ideia, a lógica de venda, de funil de venda, né, de estrutura, de gatilhos mentais para poder... Quando a gente fala de gatilhos mentais, não é para enganar, não, muito pelo contrário. Né? Para ajudar a pessoa a tomar a decisão. Quer dizer, se eu faço uma campanha, mesmo que eu não faça essa campanha, alguém me indicou um paciente, eu abri uma clínica. Se eu não confiar no meu trabalho, ninguém mais vai confiar. Então, quando alguém chega à minha clínica, ao meu consultório, eu tenho que fazer de tudo para ela tratar comigo, porque eu sei que eu sou bom para ela. Entende? É nesse sentido quando eu falo de gatilhos mentais. A gente não está aqui para enganar ninguém. Eu detesto quando fala de marketing e publicidade como enganação. Acho que isso é uma vergonha. Quem faz, tem gente que faz. Né? E o termo é mal usado. Tem uma demonização aí do publicitário, né? Do marqueteiro. Então, esse cara não é profissional de marketing. Como a gente tem maus dentistas, a gente tem maus profissionais de administração, maus profissionais de marketing, mas tem os bons. Então tem um jeito certo de fazer, né? Então a gente traz e tem que ajudar essa pessoa a tratar com a gente. E depois fazer com que ela fique com a gente, né? Que você fidelizar o cliente, né? Exatamente. Exatamente, fidelizar. E aí a gente entra num tema que gera discussão, né? No meio administrativo. Tá? Tem gente que fala que não existe fidelização. Existe. Tudo depende do conceito que eu trago, né? Tem gente que acha que ser fiel é ser para sempre. E eu gosto muito da definição do Vinícius de Moraes, que ele diz que, no soneto da fidelidade, né? Ele termina assim, que não seja imortal, posto que é chama, porque se não é imortal, morre. Assim ele dizia, o que não é imortal, o que é imortal não morre no final. Então, se não é imortal, morre, posto que é chama, chama é fogo, fogo se apaga. Mas que seja infinito enquanto dure. E as pessoas falam que seja eterno enquanto dure. Ele não falou. Ele falou infinito. Isso muda tudo. Mas não é a mesma coisa? Não, ele está dizendo sobre tamanho, intensidade. Né? Então que seja forte, que seja grande, que seja intenso, enquanto durar. E quanto mais eu cuidar, regar esse relacionamento, mais tempo vai durar. Mas não vai ser pra sempre. E hoje o dentista ele precisa ter essa visão, né? Porque eu sei que a odontologia ela precisa cuidar da saúde, mas tem todo esse aspecto do ser humano atrás disso, por trás disso. Tem a atenção, tem o atendimento, tem o sorriso para você receber aquela pessoa. É tudo um conjunto, né? Para você poder ter essa fidelização desse cliente, né, Coutri? Exatamente, é um processo. E a própria fidelização, ela passa... o relacionamento tem processo. A primeira coisa que a gente costuma ter para uma pessoa, para um profissional que seja, né? Isso tanto vale para a relação pessoal quanto profissional, tá? A gente admira. Então eu começo a tratar com um profissional, eu tenho uma admiração profissional por ele. Isso vai evoluindo, né, até gerar uma confiança. Ninguém compra confiança. Não tem dinheiro, ela é conquistada. Não tem dinheiro. Não tem, é conquistado. E aí vai a um nível, e a gente sempre costuma brincar, né, desde quando eu me formei em 1992, que todo dentista tem um pouco de psicólogo, né? Então você tem que conversar, tem que ouvir. Às vezes o paciente quer sentar, quer falar coisas para você que ele não fala para as pessoas mais chegadas a ele. Muitas vezes isso acontece.
Então você já está num nível de fidelização lá em cima. Né? Então isso é construir relação infinita, não é relação eterna. Relação infinita, forte, intensa. Quando você consegue esse tipo de relacionamento, esse cliente dificilmente te deixa, enquanto isso existir. Na hora que isso deixar de existir, se você negligenciar isso, ele vai deixar. É um outro erro que as pessoas têm, assim, um conceito, que a primeira impressão é a que fica. Isso é o maior erro que eu já vi. Não tem isso, isso é bobagem. A impressão que fica é a última. Eu costumo dizer que se a primeira impressão ficasse, os casamentos não acabariam. Né? Você vê a pessoa assim, coraçõezinhos, né? Coração palpitando, 6 meses depois estão brigando, termina, quer dizer... E a primeira impressão? O que acontece é que quando a primeira impressão é ruim, ela tende a ser a última. Entendeu? Ela é a primeira e a última. Eu não quero me relacionar mais com essa pessoa. Então aí ela fica. Mas é porque ela foi a última do mesmo jeito. Ela foi a primeira e a última. Se você der uma chance, que às vezes a gente se engana. Não é? De um jeito ou de outro. Às vezes você tem uma primeira impressão boa com a pessoa, depois se decepciona com ela. Às vezes você vê uma pessoa e fala, nossa, meu santo não bateu. Aí você começa a conhecer, você começa a lidar mais com ela, pode virar grandes amigos. Então, assim, é preciso deixar a coisa acontecer. Né? É preciso cuidar e regar relacionamento. O Couto, e o dentista precisa ser empreendedor hoje, né? Sim, precisa. A gente precisa mapear, dissecar, como a gente fala, esse processo, né? O próprio código, não sei se chama código, mas o direito empresarial, que antigamente chamava direito comercial, ele trata isso de uma forma muito interessante. É preciso ler aquilo lá para entender, né? O dentista, o médico, o engenheiro, o arquiteto, enquanto exercendo sua profissão, ele não é considerado empresário. Se você abrir uma loja, você pode dizer, eu sou o empresário. Se eu abrir uma fábrica, eu posso dizer, eu sou empresário. Se eu abrir uma clínica e atender, eu não sou empresário. Em termos de direito. Por quê? Porque entende-se a dificuldade. Enquanto ou eu administro, ou eu trabalho. Ou eu atuo ali. Então, eu peguei essa ideia e comecei a trabalhar essa ideia. Tudo bem, o direito diz isso. Mas se eu não fizer assim, se eu não me considerar um empresário, eu vou quebrar. Porque o mercado não está nem aí. Ou eu executo as questões administrativas, ou não tem jeito, porque, sabe, a estrutura, as leis naturais, olha, profissão liberal pode ser, não pode, porque você precisa de clientes, é a mesma coisa, você precisa de receita, você tem que pagar funcionário. As questões trabalhistas são as mesmas, os fornecedores pagam imposto, não tem, é a mesma coisa. Então, ou a gente entende isso, né? E por isso que eu montei uma ideia da gente conseguir gerenciar um consultório de uma maneira com indicadores estratégicos específicos. Então, dedicando meia hora por dia, 15 minutos, você consegue gerenciar. Um pouco no começo mais, para você poder montar a estrutura, mas depois você consegue. Você precisa dedicar. E aí tem mais um erro. Cornélio! Né? Meu amigão Cornélio entrou aí. Seja bem-vindo. Então a gente tem um outro erro de achar que a administração é aposentadoria. Quantas vezes eu ouvi, eu não vou mais trabalhar, eu vou administrar. Não, peraí, não estou entendendo. Não é aposentadoria. O administrador se aposenta também, ele trabalha também. Então, é dedicação ao trabalho de administrar. É preciso fazer. Que seja um pequeno tempo, mas precisa ser feito. Você precisa cuidar da publicidade, você precisa cuidar de liderança. E olha o nível. Você imagina o dono de uma loja, ele está gerenciando lá, mas ele, via de regra ele não está vendendo. Ele consegue enxergar todo o movimento. A gente não, você está lá fechada na sala, a coisa está rolando lá fora e você não está vendo. Não é fácil. A liderança tem que ser lá em cima, entendeu? Você tem que entender dessa questão, tem que entender, como eu já falei, de vendas, de finanças, porque senão você vai quebrar. As leis naturais não permitem.
E assim, e o dentista, ele só percebe isso quando ele vê que ele já perdeu muito tempo, né? Apanhou demais e quebrou muita cara, né? E porque a gente não aprende isso na faculdade, a gente não aprende isso na graduação. Então você Sim. vai a campo com aquela ideia de que você não é uma empresa, e você é sim uma empresa. Você vai ter imposto para pagar, você vai ter a sua auxiliar para liderar, você vai ter a sua equipe para poder gerenciar, você tem que fidelizar cliente, então você é uma empresa, né? Não tem jeito, é uma empresa. E a maioria, e assim, a gente costuma muito no nosso meio falar sobre esses problemas na profissão, mas eu já passei por mais de 100 empresas, em todas as áreas, e eu posso te dizer com tranquilidade, esse é um problema geral. Eu nunca saí do Brasil, então eu não vou falar de fora, mas do Brasil é. A maioria dos lojistas não fizeram, não estou dizendo que seja administrador, mas não se prepararam para a administração. Eu fui instrutor e consultor do Sebrae por vários anos. Cada coisa que você vê, sabe, se a gente pegar os números, nós temos hoje em torno de 24% das empresas que abrem e fecham até o seu segundo ano. Quando a gente vai para a franquia, isso cai para 8%. Você teve uma, você sabe muito bem que tem que ter treinamento, que tem que... Então, quem abre uma loja... Na minha veia, você sabe, corre um empreendedorzinho aqui, ó. E quem abre tem todo um preparo. Então, na hora que ele abre, ele teve essa formação. Entende? Então, aí cai para 8% em 5 anos. Então, você vê como isso é decisivo. O conhecimento em gestão para abrir qualquer negócio. E é óbvio, se você não conhecer, você vai abrir uma loja de roupa. Se você não conhecer, você não tem como. Então, você tem que conhecer os dois. E a gente também. Você tem que conhecer da tua parte técnica e tem que entender da parte gerencial. E, além disso, a parte comportamental, que é onde vai entrar a liderança, comunicação, flexibilidade, aquela coisa toda, né? E falando em liderança, já que você puxou o gatilho aí de liderança, fala pra gente um pouquinho sobre liderança na clínica e no consultório. A importância disso, que o dentista, além de saber da parte odontológica, ele também precisa ser líder. Ele tem que ser o chefe ali, ele tem que ser o líder. Na verdade, não é chefe. Porque chefe, quando a gente fala chefe, parece que é uma pessoa chata, uma pessoa que vai só chamar a sua atenção. Eu acho que a gente tem que ter em mente a diferença da palavra chefe e da palavra líder, né? Total. Completamente. Então, o que você fala para a gente de liderança? Tá, primeira coisa, isso que você falou é condição sine qua non. Se não for assim, não funciona. Porém, nós temos também uma poetização da liderança. Né? Começa-se com conceitos, o líder laissez-faire, o líder autoritário, o líder democrático. A gente precisa tomar cuidado com algumas coisas. O líder, ele é o guardião da missão de uma instituição. Eu gosto muito da liderança servidora, porque ela abarca todas. A liderança servidora ela é baseada na história de Cristo como ser humano, não como ser divino. Isso não vem ao caso. Não estou falando de religião aqui. Estou dizendo uma pessoa que conseguiu que 12, né, trabalhassem com ele, porque eles queriam. Tem a fala, né, mais ou menos assim, se você quiser, larga tudo e vem comigo. Se você não quiser, não tem problema. Então, quem está numa empresa, é assim, você quer estar comigo? Não precisa largar tudo, né, para largar a vida, mas venha comigo, tem que estar aqui. Um dia, na minha primeira aula de liderança, quando eu tava, a primeira disciplina que eu ministrei de liderança, ao final dela eu pedi um trabalho e um aluno me mandou um e-mail na época, isso foi lá 2005, 2006, não sei. Professor, meu trabalho vai ser de liderança de resultado. Eu mandei um e-mail para ele e falei assim, fulano, me desculpe. Eu acho que eu não fui claro e aí a culpa é minha. Né? Eu não fui claro. Não existe outro tipo de liderança que não seja por resultado. Seja ele qualquer que seja, não estou falando de resultado financeiro. Então, se eu tenho uma empresa privada, um dos resultados é o financeiro. Mas Madre Teresa de Calcutá, ela tinha resultados de voluntariado, de ação do bem, é um resultado. Não adianta ficar falando, ela tinha que fazer, tinha que entregar.
Então, quem quer estar comigo tem que vir. Eu tenho que ter essa condição lá dentro. E para isso eu não preciso brigar com ninguém. Eu não preciso discutir com ninguém, eu não preciso... forçar ninguém, né? Você quer, eu te dou as condições. Eu preciso dar as condições. E a outra coisa é esperar o tempo das pessoas. Porque a gente, às vezes, contrata e você fala alguma coisa lá, você acha que ensina, porque falar não é ensinar. Né? E tem professor até que acha isso. Você vai lá, fala uma coisa, você fala 4 horas e depois você quer que o aluno repita tudo que você falou. E a gente sabe que uma aula expositiva você absorve em torno de 5%. Então você imagina isso na empresa, é a mesma coisa. As leis universais, né? Porque é na empresa que é diferente da escola. Se eu estou ensinando é a mesma coisa. Só para te dar um exemplo, num dos meus trabalhos, foi contratada uma pessoa, um mês depois eu voltei, porque é fora, eu ia uma vez por mês, e aí assim, olha, essa pessoa não está legal, né, na reunião com a direção, lá, com os 2 dentistas que eram os proprietários. E falei, bom, não está legal, vamos ver aqui, né, qualquer coisa precisa dispensar, porque assim, não estava, realmente não fluía. Aí eu fiz uma reunião com todos os funcionários. Fabiane do céu. O olho da secretária, ela já é uma pessoa de mais idade, brilhava. Sabe, assim, o que eu estou falando, estou prestando atenção, né? Falei, meu Deus, tem alguma coisa aqui. Terminou a palestra que eu dei, chamei os 2 e falei, gente, olha, foi assim, assim, assim. Vamos fazer o seguinte. Primeiro me fala, como é que está sendo? Eu fui lá, falei. Não tá. Então vamos fazer o seguinte, porque um dos donos podia ficar meio período, ele ficava meio período só na administração. Senta lá do lado 1 semana. Faz junto. Ensina ali, porque essa pessoa tem brilho nos olhos. Isso é fundamental. Fabiano, no mês seguinte, a pessoa foi lá para cima. Ia demitir, entendeu? Então a gente tem que lançar a mão dessas coisas, tem que dar oportunidade para as pessoas darem o salto, sabe? Vem junto aí a questão da resiliência, que as pessoas têm também uma visão equivocada de resiliência. Resiliência não é voltar ao mesmo ponto. A física se apropriou desse termo, mas ele vem, eu acho que é do latim, que é resili. Né? Resili virou resiliência. O re é de novo. O sili é salto. Então é saltar de novo. Então o ser resiliente é o que passa por um processo de mudança. É o ser que sai de um ponto, passa a ter problemas, como se ele estivesse aqui, cai, mas quando ele volta acima do que ele estava. Então o líder tem que conhecer isso, tem que saber disso, e tem que dar oportunidade. Você deu todas as oportunidades, a pessoa não desenvolveu, você não pode, porque você está jogando dinheiro no ralo se a pessoa não está desenvolvendo. No próprio livro da liderança servidora tem uma passagem assim, um técnico que eu nunca me lembro se é beisebol, futebol americano, não lembro, não consigo guardar o esporte. Mas perguntam para ele assim, como é que você faz para manter a sua equipe 100% motivada? Ele fala, é simples, quem não é, sai. Entende? Então a liderança servidora tem esse lado, que você tem que olhar para o ser, dar as oportunidades para ele. Mas se ele não quer, ali pode não ser o lugar dele, porque a gente está para servir ao cliente, não é para servir ao funcionário. E para servir o cliente, você precisa servir o funcionário também, mas eu digo assim, o ponto-chave é servir ao cliente. E se quem está ali não está servindo ao cliente, ele não serve. Inclusive o proprietário. Eu não começo mais um trabalho de consultoria na área de saúde, aliás, em nenhuma área, né, sem deixar claro no começo. Eu posso mostrar os seus problemas para você poder melhorar? Dono, dentista. Se eu não puder, eu não começo. Porque não está só ali os problemas. E se você entrar na minha empresa, você vai achar problema em mim. É assim que funciona. Porque gerenciar é resolver problema. Se eu passo a ideia de que eu sou bonzão da parada, esquece. Não vai funcionar. Então, liderança também é humildade. Trabalhar com pessoas não é fácil, né? Se fosse fácil, né? Aí está tudo tranquilo. Estaria tudo tranquilo. Ô Coutre, ok, passamos pela liderança e assim, finanças, dentista, finanças, consultório, finanças, quais os indicadores que eu, enquanto dentista, lá no meu consultório, eu preciso sempre estar prestando atenção?
O que eu preciso me atentar para as finanças? Eu gosto muito de um modelo de plano estratégico chamado Balance Scorecard, né? E a gente resume em BSC. E ele foi desenvolvido em 1990, desenvolvido não, foi publicado em 1990 por dois professores de Harvard, Norton e Kaplan. E, assim, foi uma sacada sensacional. Uma sacada sensacional. Porque até então, se tomava a decisão, isso lá, continua lá também, até hoje tem, mas aqui no Brasil ninguém entendeu esse negócio ainda. Você tem um problema financeiro, o que você faz? Demite. Então eles conseguiram perceber o que traz efetivamente lá por dentro o dinheiro. Tem um conceito na informática que eu gosto muito, que é o back-end e o front-end. O back-end é o que está por trás, os códigos. Quer dizer, a gente está falando aqui, está uma maravilha, é o front-end. Mas tem um monte de código rodando lá atrás, o Matrix mostra isso, né? Tem um monte de código lá, para que a gente possa estar conversando, os dados sendo transferidos, eu falo aqui, você escuta aí, o pessoal que está ali, etc, 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 etc. Tudo é assim, tudo é assim. Então, tem o back-end das finanças. Tem o back-end das finanças. O que eles desenvolveram? 4 áreas, né? Finanças, pessoas, clientes, processos e pessoas. Então, quem traz dinheiro para o consultório? Não é o paciente? Uhum. Então, ele vai ao banco, né? Você vai ter que pagar, não é? É o cliente. Só tem um setor que manda dinheiro, só tem um processo, que é o processo de vendas. O resto tira dinheiro. A hora que você vai tratar, você gasta. Então, o que traz dinheiro é a venda. Mas você tem que gastar, você tem que tratar, se você não tratar, o dinheiro também volta. Então, precisa do cliente. E aí, eu estou falando, precisa dos processos de entrega do serviço. E quem que vai entregar? Pessoas. Quando eu tenho um problema financeiro, eu vou lá e demito a pessoa, o que acontece? Complico meus processos, eu vou entregar menos, ou com menos qualidade, ou sobrecarregar a minha equipe. Né? Vou perder cliente e vou perder dinheiro. Então a gente precisa estar atento à entrada e à saída. Porém, cuidado com os custos. Enxugar custo é uma coisa. Queimar custo é outra. Eu não posso tirar coisas que são back-end das finanças. Eu termino numa situação financeira pior do que eu estava antes. Entende? Mexer com dinheiro não é simples. Por outro lado, tem dentista que não entende tudo isso e não entende custo. Passou lá, entrou 7, entraram 7, 8, 10 mil. Ele acha que ele tem 10 mil, ele vai ter 2. Um dia num curso, até lá na EAP, eu não lembro para qual turma, a gente fez na hora, assim, vamos montar os custos aqui de uma clínica. Os fixos. Variável vai depender de cada procedimento. E numa clínica simples, o que eu estou dizendo uma clínica simples? Uma sala, uma atendente e uma auxiliar. Basicamente isso. E você pode contratar uma faxineira, etc. Tá? Mas basicamente isso. Tudo de um modo básico. Nós chegamos em torno de 7 mil, isso já faz tempo. 7 a 8 mil. Já faz tempo, né? Hoje vai estar mais. Ainda mais o variável, né? Luva, daqui a pouco hoje sai mais barato, né? Compensa ter luva na mão para tratar. E aí um aluno virou assim, nossa, professor, não vou nem fazer isso, não vou fazer isso não, porque se eu fizer isso, eu não abro. Eu falei, olha, nós não estamos criando custo. Veja bem, nós estamos mapeando. Nós estamos dissecando, mostrando, olha, aqui, abrindo, é isso. Se você ver ou se você não ver, isso existe. Nós não estamos vendo os códigos aqui, mas eles estão lá atrás. Se eles falharem, cai a live. Então tem que estar atento a essas questões, né? O custo, não adianta fingir que não vê, não adianta fingir que não vê, né? Não adianta. Ele está lá. Então, a partir do momento que eu faço esse mapeamento, eu consigo tomar decisões. Onde você falou, use indicadores. Eu tenho que ter esses indicadores de custo. Eu tenho que ter indicadores de venda. Que são, os indicadores de back-end são muito importantes. E o custo, para eu saber o que é meu e o que não é. Ah, preciso abrir uma conta. Pode abrir, pode não abrir, não importa. Se você tiver tudo planilhado, você não precisa ter 2 contas.
Você precisa ter duas contas, porque você não é empresário, lembra bem. Você não tem uma empresa. Você pode tratar como, mas você pode planilhar aquilo e falar, não, olha, 7 mil eu gasto, 8 mil eu gasto, tem a dental, que são os variáveis que vão entrar aqui e tal, tal. Esse dinheiro não é meu. Aí é uma questão pessoal. De você autogerenciar. Ah, mas eu quero ter duas contas. Ótimo, sem problema nenhum. Não estou dizendo que eu seja contra, entendeu? Sim. Mas se você tiver duas contas e bagunçar, porque não é as duas contas que vão resolver isso. É que nem aquele cara que ele tem um problema numa cidade, ele muda de cidade, o problema vai com ele. Sim. Abrir duas contas não resolve, se você não se organizar. Se isso te ajudar a organizar, melhor. Se não, não precisa. Você pode ter uma organização interna para saber o que é seu e o que não é seu. Então, o que eu quero dizer com esses 7 mil? Para você ganhar R$1, tem que entrar 7 mil e alguns centavos, porque tem o variável. E olha lá se é possível, talvez não seja nem possível você ganhar R$1. Tem que entrar por conta do variável 7.600, 7 mil, 8 mil, para você ganhar R$1. Sabe? Aí entrou 8 mil lá, pô, vou comprar uma casa, prestação de 3 mil, pode estar entrando 8, mas você esqueceu que só o seu consultório custa os 8. Então precisa estar atento aos custos, atento às entradas e do back-end da entrada, venda. Venda. O que é venda? Qual é o percentual de orçamento que eu tenho? Que eu tô fechando. Né? Que é o aproveitamento que eu te falei lá no começo. Se eu aproveito mal, então eu estou chamando e estou gastando mais, porque eu estou usando marketing digital, não sei o que eu acho, né, é uma das minhas especialidades, mas tudo tem que saber o que você está gastando e onde você está gastando. Porque senão você torra dinheiro. Aí chega o paciente lá, você não aproveita, você está tendo custo. Aumentando o teu custo. Né? Quanto mais eu vender, quanto mais eu fechar, melhor. Né? Quanto mais eu fechar o orçamento, melhor. Tem que melhorar esse aproveitamento. Eu tenho que medir isso. Todo mês está olhando. Pô, está 50%, quer dizer, cada 10 pacientes que chegam, eu fecho 5. Posso melhorar? Pode. 70%, 80%. Deve melhorar, né? Um mês tem que ser melhor do que o outro, né? Sim. E assim, você está lá no 70, entre 70 e 80, legal. Pode melhorar ainda? Pode. Né? Mas 50 é muito baixo. 50 é muito baixo. E aí você tem que saber também, quanto está vendendo, qual é o tipo de paciente que chega. Um que vem pelo marketing digital, é mais fácil dele não fechar com você do que um que vem por indicação. Porque é a confiança. Então, você tem que lançar a mão de um relacionamento diferente. O relacionamento está começando ainda, nesse do marketing digital. O outro não, ele já chega, embora ele não te conheça, mas ele traz uma certa confiança em você, porque é uma pessoa de confiança dele que falou. Então você melhora o fechamento. Não se pode esquecer, a única atividade que traz recurso para qualquer empresa é venda. Se não vender, não tem recurso. Depois tem E o dentista precisa entender isso, que a gente trabalha com venda, né? Sempre. Você trabalha com venda. Venda, né? Venda, não é contra, é venda, não é? É venda. E aí que é importante entender o que é marketing. Marketing, é marketing. Eu preciso de marketing. Eu preciso que alguém conheça meu trabalho, não é? Sim, sim. E marketing não é propaganda, não é promoção, não é publicidade. É marketing além. Publicidade é marketing. Mas marketing não é publicidade. Então, o dentista fica muito claro o entendimento de marketing. O que é marketing? Eu vou falar o básico. Existem outras teorias, mas o básico, que o Philip Kotler, que é o Papa, ele trabalha com isso, então não precisa ficar inventando a roda. Né? Produto. O que é o produto? Seu serviço. Você sabe fazer, você se preparou, você fez a faculdade. Para que você termina a faculdade, o que você tem? Uma série de produtos para entregar. Você só fez um ponto do marketing. Só um. Depois tem praça. O que é a praça? Entra a logística, o lugar onde eu vou entregar, a minha clínica, o ponto. Aí o cara quer abrir a clínica na casa dele, ou no imóvel dele. Né? Mas o imóvel dele não é o melhor ponto. Não, mas é meu. Vamos voltar no custo, nas finanças. Você tem que pôr o preço do aluguel. A gente chama de custo-oportunidade. Né? Porque se você não usar aquele lugar, você pode alugar. Quanto que é? 3 mil. Aluga por 3 mil e aluga outro lugar. Pega os 3 mil daqui, mas tenha o seu ponto certo. Não fica no lugar porque o imóvel é seu. Isso é uma bobagem. Tem outro que quer comprar o imóvel. Aí ele pega e imobiliza recurso. Ele põe lá
sabe, 500 mil, 600 mil, às vezes 1 milhão num lugar, Ai, ele podia investir em outras coisas. Então a praça, o ponto, e a logística, como eu vou entregar, né, a Protética começa a atrasar, você começa a atrasar, atraso de horário. Ah, mas o paciente não está nem aí. Tá sim, o paciente está aí, o paciente não gosta de atraso. Hoje em dia, esquece a pandemia, não estou falando de época de pandemia porque está um pouco diferente. A gente não tem tempo para nada mais. Eu não posso chegar num lugar e ficar, sabe, 3 horas esperando. não, Não não pode, dá. A sua vontade. não pode. Atrasos de vez em quando acontecem. É normal. Assim, né? Todo mundo tem problema. Agora, aquele atraso rotineiro, eu quero morrer quando o profissional de saúde marca consultas 2 horas e, rotineiramente, ele chega às 2h30, 15 para as Aham, 3. Então, marca sim. 15 para as 3. É o respeito. É Então, uma tudo falta isso de vai... consideração, né? Isso. Aí depois ele vai olhar, ele está só perdendo o paciente, não está Ah, não tendo sabe por quê. fidelizatório, não está por quê, né? Não sabe por quê. Então, isso é marketing, né? A outra coisa, o preço. O preço ele tem que ser estratégico. Qual que é o melhor tipo de cliente? É o mais rico, classe média, um pobre, é aquele que você escolheu. Não tem o melhor. Aí eu quero atender o cliente classe A. Classe A, social, classe social A. Beleza. Ah, Você tem que ter o ponto certo, a estrutura certa, toda adequada e o preço certo. Eu costumo dar o exemplo da bolsa. Se você comprar uma bolsa dessas caras, o preço de fabricação dela não é proporcional ao preço de fabricação de uma bolsa barata. Sabe? Você paga muito pela marca. Então, uma bolsa de 100 e uma bolsa de 2.000. O preço de fabricação não é proporcional. A bolsa de 2.000, o preço de fabricação dela, proporcionalmente, é muito mais barato do que o preço de fabricação da mais barata. Proporcionalmente. Entendeu? Só que se ela cobrar proporcional, ela não vende. Por quê? Porque ela está com um público restrito, que ele só quer para lá. Ah, nós tivemos um caso há uns 10, 15 anos atrás, não sei, falando em classe A, era o carro que chamava classe A, depois a Mercedes relançou ele. Mas o carro sim, eu classe tive A da uma. época, então, o carro daquela época começou a atrapalhar as vendas dos carros de alto padrão da Mercedes. Porque ficou assim, pô, a classe média agora pode ter Mercedes. Então, o cara que era muito rico, ele não comprava mais Mercedes. Ele começou a comprar outros carros, BMW, Ah, sei lá. entendi. Você entendeu? Porque Aham. ele quer ser único, ele quer Diferente. ser Ele quer ser diferente. único, ele quer ser único, né? Inclusive. Exatamente. Aí você tem que ter, para classes mais baixas, você tem que ter preço. Mas você não pode perder a qualidade. Aí as pessoas se enganam também. Eu não tenho nada contra a clínica popular. Eu também Desde que sempre falo isso, sabe, Couto? Eu sempre falo isso. Eu não sou contra a nenhum tipo de clínica, não sou contra, eu sou contra o serviço mal feito. Porque as Isso. pessoas confundem clínica popular e colocam o serviço mal feito. Não estou falando que todas fazem isso, não. Sim, Mas sim. existe uma confusão aí, né? Eu coloco o preço Existe. baixo, então eu vou fornecer um serviço de péssima qualidade. Então, se eu me disponho a trabalhar com um preço mais barato, eu tenho que fazer o meu melhor, porque aquele público que vai juntar aquele dinheiro para me pagar o preço que eu coloquei, para ele vai ser muito. E ele veio Sim. até mim achando que eu vou estar fazendo o melhor para ele, né? Exatamente. Quando eu fiz uma palestra lá no CIOSP, a gente estava, fomos em 4, era 1 hora cada um. E me fugiu o nome dele agora. É um senhor, ele é a papa da ergonomia. Ele tem livro, até me deu o livro dele, autografado. Agora me fugiu, faz mais de 10 anos, isso eu esqueci o nome dele. Mas assim, eu falei sobre poder cobrar mais. E ele falou, sem que a gente brigasse, sem que fosse conflitante a escolha, que podia cobrar menos. Porque os processos ergonômicos dele permitem, com uma qualidade, ele mostrava as fotos assim, né, eu até babava, assim, o queixo caía, e a qualidade que ele tinha nos tratamentos, na estrutura toda, não era chique, era de qualidade, é diferente, porque o chique tem que ser para classe A. Se você colocar um ambiente muito chique, a pessoa mais simples ela não entra, porque ela se sente mal. Então você tem que ter um ambiente adequado a ela, né, onde ela se sinta bem.
E olha, assim, fantástico, fantástico. Então é uma escolha. Que público eu quero atender, né? Então o preço está aí, ele tem que ser também estratégico. E depois a promoção. Então isso compõe marketing. O que é marketing? Market é mercado. O ing é o gerúndio. Então é fazendo mercado, ou seja, é venda. Tudo que ajuda a vender é marketing. Eu preciso entender disso. Eu tenho que ter toda uma estrutura que ajude a vender. A gente está falando de liderança. Tem dentista que ele briga às vezes com a secretária porque ele quer as coisas do jeito que ele quer. E não é assim. Às vezes a secretária lá fora, ela sabe de coisas que você não sabe lá dentro. Ela escuta a conversa, porque a hora que o paciente entra, ele te detona lá fora, e quando ele entra, doutora, que lindo, que maravilha. Ela sabe de coisas lá. A gente precisa, ouvir esse pessoal. O pessoal da linha de frente lá sabe de coisas. A gente precisa ter estrutura, ter âmbitos de debate dentro, reuniões, 15 minutos, meia hora, uma hora semanal, para falar e para ouvir, que você consegue resolver. Isso é marketing. Porque eu estou fazendo em função do cliente. Toda discussão em uma empresa, todo debate, toda reunião, em que o cliente não esteja sendo o ponto principal, ela é desnecessária. É desnecessária. Porque quem traz o dinheiro não é o banco, não é investidor, não é ninguém, é o cliente. É isso que nós precisamos entender, né? Assim, o dentista precisa entender que o cliente é o ponto principal dentro da sua clínica. Dentro do seu, tudo acontece em função dele e para ele, né? Exatamente. Ele é o artista. O artista, Ele é o artista daquele espetáculo é ele. Exatamente. E outra coisa, falando em espetáculo, eu costumo dar um exemplo, né? Eu até gravei um vídeo uma vez, eu falo que toda consulta é como se fosse um evento. O dentista, ele é um produtor de evento. Então, pega a Ivete Sangalo, vamos supor que ela faça, hoje não, né? Mas no normal 20 shows, 30 shows, 25 shows, sei lá, por mês. 20 shows por mês. Você imagina isso por ano, você imagina isso 3 anos, você imagina isso... Chega uma hora que ela vai lá e canta, por cantar. Né? Mas quem tá, eu não estou dizendo que ela faça isso não, é só um exemplo. Pode ser que chegue uma hora que ela, né, tá com o saco na lua, vai lá e canta, e pronto. Mas, ou qualquer um. Só que quem está lá assistindo é a única vez. Então, o artista ali é quem está assistindo. O artista que eu falo, não o que está produzindo, mas é ele que é o principal. Se eu estou fazendo a 10ª consulta do dia, a 20ª consulta do dia, problema meu. Problema seu, né? O paciente é o momento dele, você tem que estar à disposição dele. Né? E falando em artista, tem como é que chama? Um documentário da Katy Perry, lá no show dela, desde o começo da carreira, sei lá. E ela estava muito mal, porque tinha brigado com o namorado, estava em depressão, não sei o que e tal. E foi um show, se eu não me engano, foi no Brasil. Ela subia, né, aquele show, aquela turnê, ela subia num elevador, né, ela ficava embaixo do palco e subia. E tem uma passagem que ela, ia começar o show no Brasil, ela estava mal, deprimida. Aí, não, você não vai fazer o show, não precisa entrar. E todo mundo lá fora, esperando, né? E eu vou fazer. Não, eu vou fazer. Não, mas você tá mal. Ela chegou assim, a câmera pega a cara dela, né? Ela sobe o elevador. E aí vai. Entendeu? E foi. E foi. E às vezes é o melhor show da vida. Sabe? Então, assim, tem problema? Tem. Aquela consulta é a do paciente. Se é a 10ª sua, 1000ª sua, problema seu. O problema é seu, né? Respire fundo. Respire fundo. A mulherada que estiver me assistindo aí, passa um batom. Aí, não é? Eu sei que a gente tem que usar máscara, mas mesmo assim, passa um batom para você melhorar a sua autoestima aí, né? Respira fundo e vamos em frente, não é? É isso aí. A gente trabalha... O Vicente Falcone, que é o maior consultor do Brasil, ele, nos livros dele, ele fala assim: o objetivo do trabalho humano é exatamente, você trabalha porque alguém precisa do resultado do seu trabalho. Quando ninguém precisar, você não trabalha mais. Ó, a Flávia colocou aqui, dedicação para todos. Isso mesmo, Flávia.
Dedicação para Isso. todos, né, Coutri? É isso aí. Isso é recompensado, é reconhecido. E como é que nós vamos fazer para fechar mais orçamento? Qual que é a sua recomendação para a gente poder ter mais orçamento, fechar mais orçamento, mudar? O paciente vem e faz orçamento e eu olho lá na minha planilha, poxa, não veio, fiz 20, 30 orçamentos e fechei só 4. Como que eu posso melhorar esse indicador aí? Então, a primeira coisa é entender esse processo de relacionamento. Você lançar a mão de estrutura, de processo, para cada tipo de relacionamento que você tem. Chegou lá do zero, ele não tem confiança nenhuma em você. Então você vai ter que, né, mostrar mais. Pergunta. Olha, o melhor vendedor não é o que fala, é o que pergunta. Quem pergunta, direciona a conversa. Você não está perguntando? Se você está direcionando a conversa, você pergunta para mim. Né? Então, quem domina, nesse momento, a live, é quem está perguntando. E lá é a mesma coisa. Aí a gente tem o hábito de querer falar para o paciente. Não, pergunta. Porque ao perguntar, você começa a identificar as necessidades dele. Lembra do front-end e do back-end? O que é o front-end? Front-end é desejo, back-end necessidade. Nem sempre a fala é a necessidade, a fala é o desejo. Mas o que está por trás? Quando você começa a entender, tem um filminho lá do Rei Leão, né? Você precisa enxergar além do que você vê. Então a gente precisa enxergar além do que vê. Aprender cada vez mais a ouvir. Né? O Rubem Alves dizia, né? A gente só tem curso de oratória, mas não tem de escutatória. A gente precisa começar a fazer curso de escutatória. Quando eu aprendo a ouvir, eu identifico as necessidades. Identificando as necessidades, eu posso usar os gatilhos mentais. Então, estudar gatilhos mentais. De novo, gatilhos mentais não é para enganar ninguém, é para dizer assim, olha, eu sirvo para você, eu consigo resolver, eu tenho a solução para o seu problema. Eu sou bom para fazer isso. Não vou falar isso para ele. Mas eu tenho que ter isso dentro de mim, entendeu? Para poder falar o que ele precisa ouvir. Aí sim, quando eu escutei, quando eu ouvi, e a gente eu diria que o profissional de saúde ele é o melhor para isso, porque consulta é assim, a gente escuta, a gente pergunta. Então é desenvolver mais isso, sabe? Desenvolver mais a capacidade de ouvir, a gente perguntar, e não é escutar o que a gente quer, escutar o que a gente também precisa ouvir dele. E aí você então vai falar aquilo que está na necessidade. Você tocou a alma dele, você tocou o coração do seu cliente, ele tende a fechar com você. Isso não é simples de fazer, né? Ô, Coutri, beleza, tá, como é que faz? Não é simples. É desenvolver mesmo, né? Esse é um ponto. Segundo, aí nós temos outras ferramentas, né? O ser humano, cada vez mais, ele é visual. Então, você precisa ter ferramentas visuais. Cuidado com ferramentas visuais, também. Porque a gente tem o hábito de mostrar processo. É muito legal quando você vê o carro sendo construído, né? Aí você pega o implantodontista, ele vai lá e manda o processo cirúrgico lá, né? Sangue para todo lado, a pessoa desmaia. Né? Ai, na hora que a pessoa falar, doutor, eu não vou fazer esse trem agora não, deixa para depois. E eu vou te falar que o primeiro trabalho que eu fiz como publicidade, aliás, não era nem publicidade, eu estava dentro da clínica, que era para ajudar no processo de venda, um material de venda mesmo, para as secretárias poderem fechar, porque elas que fechavam, era até um plano de saúde. Na Endo eu coloquei Lima. Gente, quando eu olho aquilo, eu falo, gente, mas que burro. Marca de ser tonto. É óbvio, eu não posso pensar na minha ideia de hoje quando eu tinha 20 anos atrás. Aquele pensamento era de um jeito... Né? Graças a Deus a gente desenvolveu um pouco. Então, por quê? Porque eu não posso... não é que eu não posso. Não funciona eu mostrar características. Eu tenho que mostrar benefício. Quem precisa de um implante, ele não quer saber se o pino é isso... se é de titânio, ele não quer saber. Ele quer ver o dente lindo, maravilhoso no final, ele sorrindo lindamente, né? Pronto, é isso que você tem que mostrar. Ou comendo um churrasco. Isso, a parte funcional. Aí, na conversa você vê se ele quer mais a função, se ele quer mais a estética. E se essa estética que ele quer é uma estética real, ou se é uma coisa maluca, né? Porque tem coisas que não é possível fazer. A gente tem que ter cuidado ao propor trabalhos que depois você sabe que não vai ser legal.
Então, né, para não te dar problema. Porque o paciente pode vir com uma expectativa que muitas vezes você não consegue atingir a expectativa que o paciente possui, né? E isso tem que ficar muito claro para o paciente. Independente da área, que seja implante, que seja horta, que seja estética, que seja harmonização, né? A gente tem que ter muito cuidado com o que promete, né? Exatamente, porque depois você tem que cumprir, senão pode te trazer problemas. O Marcos, meu irmão, ele acabou de entrar, a gente estava fazendo um curso com ele ontem, e antes de ontem, sobre os aspectos jurídicos, ele é advogado, especialista na área de saúde, né? Sobre esses aspectos. E óbvio que tem gente, quando a clínica é muito grande, ela às vezes ela promete mesmo, entendeu? Ela promete. Por quê? Porque o custo depois é um ou outro que entra na justiça e tal, então ela fatura 1 milhão e gasta 30. Ela faz, né? Na área civil, né? Você começa a ter problema no código, na questão ética, porque tem lá 4, 5 itens lá que se você cumprir, você perde o diploma, então tem que ter cuidado com isso. Do mais, todas as empresas elas trabalham com um índice de erro de 2,5% a 3%. Por isso que elas têm garantia. Então, porque se você atarrachar a qualidade para sair com 0% de defeito, custa mais do que você ter uma estrutura toda de atendimento aos defeitos que saem desses 3%. Essa conta já é feita, já é um padrão, né? Então, é assim, aí é uma estrutura de gestão já mais lá mais em cima, você tem que ter um controle muito grande disso, e etc, etc, etc. Não recomendo nem mexer com esse negócio. No simples, melhor não fazer, para evitar problema, porque a gente tem dinheiro, às vezes, o dentista não tem dinheiro nem às vezes para manter um mês, se ele tomar um processo, ele está enrolado. Né? Então tem que tomar cuidado. A gente está falando em situações diferentes. Né? Coutri, e a jornada empreendedora? Pois é, a jornada é o seguinte, o ano passado não, 2019, eu fiz um trabalho aqui na prefeitura de Cuiabá, e tinha um problema, como todas têm. Nas secretarias, a gente tinha feito um plano estratégico uns anos atrás e fomos medir, óbvio, todos têm. Né? E a gente tinha que apresentar isso para eles. Ó, o problema está aqui, vamos resolver. E onde você fizer, vai ter. Né? Não estou falando da prefeitura de Cuiabá. Onde você fizer, vai ter. Sim. E aí me veio a ideia da jornada do herói. A jornada do herói, ela parte de um estudo do Jung. Né? O Jung dissecou os ciclos na nossa vida. E a jornada do empreendedor está aí. Né? A gente começa num mundo comum, entra num mundo especial, onde os problemas acontecem. E se você conseguir entender, aumentar seu nível de consciência, reparar os erros, passar por tudo isso, você dá o salto. São 12 itens. Lá, o Jung até fala... O Jung fala em 17, o Campbell também trouxe 17, e aí eu esqueci o nome, tem até o Vogler, eu acho. Ele transformou para 12, para simplificar e tal, beleza. Então, o que a jornada do empreendedor tem? É isso, entender que problemas acontecem. Por isso que eu preciso gerenciar. Então eu preciso aumentar meu nível de consciência, sair desse mundo comum e entrar nessa jornada, como nos filmes. Então todos os filmes hoje, a grande maioria dos filmes, eles têm a jornada do herói. O que é a jornada do herói? É como a gente vive. É como a gente deveria viver. Você vai entrar em problemas, você vai ter a hora lá que você está quase morrendo. Financeiramente, emocionalmente, e aí tem que vir uma força. Você vai encontrar pessoas que vão te ajudar, que são seus mentores. Você vai encontrar pessoas que são contra você, sabe? E aí, eu falo assim, antes de eu entender isso tudo, que não foi agora, né, já há muito tempo, pô, mas só comigo? Não é só comigo. É assim. Há mais de 20 anos, eu tive numa palestra, essas coisas começaram a mudar, eu vou pedir uma licença aqui para falar uma certa palavra, porque entre aspas, foi o que a pessoa falou. Aprende a tolerar, merdas acontecem. Ponto. Problemas acontecem. Ele falou todo dia, né? E todo dia. Todo dia. Então se eu fico assim, você sabe o que eu trago para minha vida? E eu acho que depois que eu processei isso para mim, a minha vida mudou.
Problemas existem para serem resolvidos. Resolve e passa Ponto. para o próximo. Pronto. Não é? Porque você vai sair melhor do que você estava antes. É a tal da cicatriz que se fala lá, da pérola. Todas aquelas parábolas que a gente vê, né, elas têm esse contexto todo. Quer dizer, você sai melhor. Se a gente não tivesse problema, não tinha nem por que viver. A vida, ela é resolução de problemas. É isso que faz a gente crescer. Então eu preciso administrar os meus problemas. Eu preciso estar preparado para isso. E a jornada empreendedora é essa. Eu preciso entender desse mundo comum, de onde eu saio. Eu preciso ter mentores. Eu preciso ter pessoas que me ajudam. Eu preciso passar por cima da resistência à mudança, porque um dos pontos que o Jung coloca é a resistência à mudança. E o mentor ajuda você a passar por isso, a entender o processo, a aumentar a consciência. Né? E você vai afundando nos problemas a partir daí, porque você vai encontrar aliados, vai encontrar inimigos. Inimigos sempre entre aspas, né? E a jornada é assim, ela é sempre em função de quem está contando. Né? Eu estou contando a minha vida, então eu sou o herói. Né? Mas eu sou o mentor do outro. Eu posso ser um problema para alguém, sabe? Eu posso estar... Eu pego meu consultório, eu abro aqui, opa, tinha um lá da frente. Eu sou um inimigo para ele, porque eu estou tirando, ele acha que eu estou tirando, e pode gerar conflito, sabe? Eu aprendi isso vendo outros filmes, né? Vendo os filmes em outro... o mesmo filme com outro olhar. Por exemplo, a Malévola, quando você assiste a Malévola, tem hora que você até, pô, que legal, no filme original, você quer matar, ela é... Né, ela continua tendo problemas lá na outra, mas você já baixa o nível de... Ver com outros olhos, né? Ver com outros olhos. O padre Fábio de Mello, numa entrevista uma vez, ele falou assim, puxa, eu fico preocupado que às vezes ele estava assistindo aquela série Lúcifer, e falou, eu me preocupo, porque às vezes eu me pego torcendo pro Lúcifer, ele falou. Então você vê como é que é a coisa. No Rei Leão 3, a história é sobre o olhar do Timão e do Pumba, é a mesma história do Rei Leão 1, só que não é sobre o olhar do Simba, é sobre o olhar do Timão e do Pumba, e muda muita coisa. Sabe? Desvenda alguns mistérios. Então, é isso. O empreendedor tem que entender que ele está numa jornada, tem começo, meio e fim. Um dia você vai se aposentar, um dia você vai parar. Nesse meio, são vários ciclos. Então, não é porque você fez tudo certo que vai dar certo. Tudo certo. Vai ter problema, que você vai eliminar problema. Agora, se você fizer errado, tudo que você conseguir é sorte. Tem gente que tem sorte. A sorte não existe. Existe. Tem gente que assim, o cara faz tudo errado, e eu não sei por quê, mas dá certo. Mas a probabilidade é pequena. Tanto que eu te falei dos números do Sebrae. Né? Então, eu gosto de trabalhar com números. Eu não quero estar no risco. Sabe? 3% das pessoas que pegam Covid morrem. Eu não quero. Não quero pegar para brincar. Aliás, já peguei. Né? Graças a Deus, não aconteceu nada. Então, mas eu sei que a hora que você pega, você está no risco. Você não sabe o que vai acontecer à tarde. Você não sabe como é que você vai estar no dia seguinte. Então é melhor não pegar. A probabilidade... Não brinca com o número. Não brinca, porque a gente não é número. A gente é um ser e você pode ganhar na loteria. Eu às vezes jogo, não jogo sempre. É 1 em 50 milhões de possibilidades. Eu às vezes jogo. E vai que sou eu? Pode ser. Se tem 1 em 50 milhões, pode ser eu. Né? Sorte. Não joga toda vez. Sorte. Existe. Mas não jogue com ela. Não jogue com ela. É só não jogar com ela. Você está dizendo, a sorte boa, beleza, mas toda vez que eu tenho risco, cuidado, né, para brincar com esses números, porque se for você, quando é para o bem, beleza, mas quando é para o mal, acabou, você dança. Então é passar por essa jornada, entender esses processos e dar saltos, ser resiliente. A cada vez que você chegar num novo ponto, sabe que você vai entrar num novo ciclo, problemas vão acontecer e sucesso você vai ter. Se você se preparar, se você aprender, se você estiver pronto para o próximo salto. É isso mesmo, Dr. Coultre. Coultre, olha, nós estamos com quanto tempo de live, Coultre? Quase uma hora já, né? Eu tô sem relógio também. Deixa eu ver aqui. Olha, veio pra gente, porque senão o Instagram vai derrubar. Quanto? 2 minutos. Olha, então nós temos que terminar, senão o Instagram pode derrubar a gente. E a gente perde o nosso conteúdo, que foi maravilhoso. Coultre, isso aí. Gratidão pelo nosso bate-papo de hoje. Muito obrigada, viu? Foi enriquecedor. Nós batemos um papo muito
muito grande muito aqui, gostoso. muito rico aqui. Espero que Foi. quem nos acompanhou aqui também tenha aproveitado. E quem quiser entrar em contato com você aí também, você faz toda a parte de consultoria, de mentoria também, na parte administrativa também, né? Tem uma vasta Exato. experiência aí. Professor lá da IAP também junto com a gente. E gratidão por estar comigo aqui, tá? Eu que te agradeço o convite, foi um papo sensacional, muito gostoso estar aqui com você, com todo mundo que acompanhou, né? E Também nós ex-aluno vamos... entrando, o Ícaro aqui, gente muito boa, legal. E nós vamos ter outras oportunidades em breve. Se Deus quiser, estaremos juntos novamente, tá? E ele há de querer. Então tá, fica com Deus, um Obrigado. abraço, bom Você final de também, semana, fica com Deus, boa todo mundo. sexta-feira de carnaval. Isso aí, vamos pular até. Tchau, 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 pessoal. Tchau, Tchau, gente. tchau. Obrigado. Tchau. Até mais.